Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para contar uma história muito interessante da vida de um dos maiores teólogos do século XX, Karl Barth, claro, teólogo da minha predileção, sobre o qual eu pesquisei no mestrado e no doutorado em teologia. E hoje eu vou contar para você a história de quando Karl Barth se interessou pelos pastores vermelhos. Sim, por pastores de tendências socialistas. E Karl Barth, na sua vida, também chegou a ser chamado de pastor vermelho. Se você de fato quer conhecer essa temática, é muito interessante essa história envolvendo Karl Barth. Karl Barth é suíço, né? Era suíço, e a sua família era uma família que pensava sobre algumas questões, inclusive sobre política. Era muito comum que a infância de Karl Barth tivesse discussões políticas dentro da sua própria casa. E desde muito novo, Karl Barth se interessava por essas questões políticas, que você também deveria se interessar, mas de uma maneira autônoma, independente, de uma maneira a investigar os conteúdos que lhes são apresentados e não acreditar no que terceiros, seja de um lado ou do outro, está passando para você. O engajamento de Karl Barth, o engajamento social em Karl Barth, o que não quer dizer que ele era um comunista, como na provocação que eu fiz no início, começa quando ele era pastor em Safenwil, que eu já fiz um vídeo falando sobre essa experiência dele aqui no canal. Barth chega na cidade de Safenwil, que era uma cidade muito pequena, com aproximadamente 2.000 habitantes, que a maioria desses habitantes dependia do trabalho extenuante da indústria têxtil e da agricultura que eles praticavam lá em Safenwil. Quem trabalhava na indústria têxtil trabalhava 12 horas por dia, 14 horas por dia. Mulheres eram submetidas a jornadas intermináveis de trabalho sem um salário justo, e até pré-adolescentes eram forçados a trabalhar nessas indústrias. E pasmem você, os donos dessa fábrica eram crentes, em tese, né? Porque quem explora nada tem a ver com Jesus de Nazaré. E Karl Barth começa a perceber que ali tem um quadro de injustiça estabelecido. E ele, como cristão, como crente em Jesus, não podia se calar diante daquilo. Ele ajuda as mulheres a se organizarem em sindicatos, ele promove uma série de pregações e palestras, como, por exemplo, os direitos humanos e os direitos cívicos, como, por exemplo, a sua pregação Religião e Sociedade, Jesus e um Movimento Operário, e outras tantas palestras que ele faz ao longo da sua vida, buscando uma prática mais justa de trabalho naquele cenário, que inclusive rendeu a ele críticas da própria denominação, não me diga que isso acontece, e também oposição dos donos da indústria que eram membros da sua igreja. É mesmo? Empresários também agem assim? Que coisa, não? Mas Karl Barth, no ano de 1915, se filiou a um partido político. Não é um partido comunista, não é um partido socialista. Karl Barth se filiou ao Partido Social Democrata. A social-democracia é uma ideologia política europeia de centro-esquerda, um posicionamento democrático, equilibrado, que leva em consideração as questões sociais, as questões políticas e, claro, principalmente as questões democráticas de um determinado país. Barth se filiou ao partido, não quer dizer que ele tenha usado o púlpito da sua igreja para ganhar filiados ao mesmo partido, nem tampouco que ele usou esse púlpito para pedir voto para quem quer que fosse, porque ele mesmo nunca foi candidato a qualquer cargo eletivo. Mas Barth entende que a social-democracia era a expressão política que ele tinha disponível na época que melhor se aproximava
ao que um cristão deveria praticar segundo a sua compreensão. E qualquer compreensão também não é absoluta, né? Mas é uma compreensão dentro de um contexto, de uma realidade, de uma vivência. Em Safenville, Barth conheceu as obras de dois pastores, esses sim eram muito mais voltados ao socialismo, que não é a mesma coisa também de comunismo, né? Mas provavelmente o que se fala e que você tem ouvido de comunismo e socialismo foi baseado em fake news e preconceitos, repito. E ele conhece a obra de dois pastores que seguem essa linha. Um era o Hermann Coulter, que viveu de 1863 a 1931. E o outro, um pastor chamado Leonard Hagass, que viveu entre 1868 a 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial. Esses dois pastores, o Coulter e o Hagass, são os precursores do chamado socialismo religioso na Suíça, que era um movimento interessante, porque se baseava em algumas ideias teológicas e políticas desses pensadores e pastores, né? O Coulter associava a esperança escatológica com a crença do progresso socialista. Para ele, a escatologia se concretizaria quando a sociedade vivesse de maneira harmonizada, igualitária, de uma maneira horizontal, e isso seria a evidência da concretude escatológica na sociedade humana. Para o Hermann Coulter, o socialismo era uma espécie de parábola do reino de Deus. Mas perceba, é um período em que mal se tem União Soviética, então não é esse o modelo que ele tem, né? A Revolução da União Soviética é de 1917. Nós estamos falando de 1915, 1916, e mesmo que tenha passado alguns anos além de 1917, ainda estava num movimento incipiente ainda, né? Então, o que o Coulter tem em mente de socialismo era um outro tipo de ideia. Era um socialismo utópico, né? Era um socialismo cristianizado, como é o movimento que ele representa. E para ele, socialismo é uma sociedade que vive de maneira harmônica e igualitária. E ele convocou a igreja que ele era pastor a se arrepender e a renovar a sua fé em Deus. Se arrepender de quê? Se arrepender da insensibilidade por aqueles que padeciam como fruto de exploração. Se arrepender de não cuidar das pessoas necessitadas, porque a Suíça, a Alemanha, nessa época, ainda não tinham alcançado um estado de bem-estar social que tem hoje. Ainda tinham pessoas que padeciam necessidades muito evidentes. E o Coulter também entende que o reino de Deus vivido na sua integralidade, ele é um reino que gera justiça e paz entre os homens e as mulheres. E o Leonard Hagass também era alguém que tinha muito interesse pelas questões sociais, e esses interesses, esses pensamentos, eles causam algum interesse na reflexão de Karl Barth. Barth se inspira em alguns desses ensinamentos. E se inspirar não é reproduzir ipsis literi o que ele se inspirou, né? Gostar, se interessar por algum posicionamento, por algum movimento, não significa se tornar um reprodutor no sentido de reproduzir na íntegra o que esse movimento disse e o que ele pensou, né? Mas Barth teve uma frase muito importante sobre a qual nós devemos pensar. Se a igreja fosse de fato igreja, o mundo notaria que a igreja existe. Se a igreja não tivesse embarcado em projetos políticos de poder, ela não teria perdido a sua relevância no país. Ela não teria sido misturada com um partido político, como infelizmente é o caso de muitas delas no país. Mas se a igreja fosse independente, autônoma, não neutra, mas livre de qualquer posicionamento político, de qualquer partidarismo político,
ela poderia exercer a sua posição profética na sociedade em que ela se encontra. E o engajamento pelas causas sociais em Calbart aumentam depois da Primeira Guerra Mundial, porque ele vê o que ela gera, o que ela produz, as mortes, a exploração, a maldade, a miséria. E Barth percebe que a luta pela dignidade humana precisa ser uma pauta presente em cristãos e cristãs e na teologia de modo geral. O Barth chegou até a participar da Terceira Internacional Comunista, chegou a dar uma olhada, mas se afastou dela, não se filiou ao Partido Comunista, não aderiu ao comunismo, mas Barth era um pensador autônomo, original, profundo, que antes de criticar alguma coisa, ia estudar aquela coisa, ia conhecer aquele elemento para poder criticar ou para poder elogiar. Não era alguém que engravidava de ouvidos, como o ditado popular diz. Era alguém que investigava, que tinha autonomia, que não estava preocupado com os rótulos que iam colocar sobre ele e tinha autonomia para pesquisar e depois criticar ou elogiar. Autonomia, inclusive, para ir num domingo na missa e no outro domingo no culto, como ele faz ao final da sua vida. E essa autonomia intelectual tem que ser uma marca minha, sua e de qualquer pessoa que queira pensar a teologia e as ciências humanas de modo geral. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo nos seus contatos. E em breve a gente se encontra para mais um Café com Teologia. Até lá!